Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar aqui uma revisão rápida dos destaques da semana 10 e dar os palpites da semana 11 que começa amanhã com um confronto muito importante para o Green Bay Packers, que pode aqui se provar depois de ter saído do buraco com uma vitória muito importante em cima do Dallas Cowboys. Inclusive foi um dos destaques aqui mais impressionantes dessa semana 10. Um jogo, né, que teve ali a sua resolução no overtime com um field goal. A gente viu aqui 14 pontos apenas no quarto período do Green Bay Packers, quando o Dallas Cowboys desapareceu, permitindo, né, que o jogo fosse para a prorrogação 31-28. Essa foi uma das maiores surpresas que a semana 10 trouxe. Uma grande rivalidade, um grande clássico que deu ali motivação para que o Green Bay Packers pudesse reagir e dar algum sinal aí de esperança para a sua torcida. O San Francisco 49ers conseguiu bater o Los Angeles Chargers jogando na Santa Clara em casa, e a gente viu aqui realmente que quando você tem um elenco de apoio, né, e você tem um Kyle Shanahan chamando boas jogadas, você consegue minimizar as chances do Garoppolo espalhar a farofa, porque embora o Garoppolo seja um bom quarterback, tá, ele está numa média boa, ele tem um piso um pouco mais alto, né, considerando aí alguns grandes outros nomes que foram ventilados nas temporadas passadas e que produziram muito pouco comparados aí com o que o Garoppolo já fez. A gente sabe também que ele tem um potencial proporcional de cometer erros terríveis, erros de leitura que são assim absolutamente bizarros. Eu já vi isso na pós-temporada acontecendo e é desesperador. Então, o que você precisa fazer, como com qualquer outro quarterback da liga, é que ele proteja a bola, o que a gente tem visto acontecer também com o Wilson, né, o Zach Wilson, no New York Jets, e as coisas funcionam quando você consegue minimizar, cortar essas arestas, essas possibilidades de erro. E você tem o San Francisco 49ers com um dos elencos mais excepcionais de toda a National Football League. São nomes extraordinários, então você tem como explorar bastante o jogo corrido, né, o que permite aí uma gama de possibilidades, um dinamismo para o ataque, e com essa fórmula o San Francisco 49ers pode ir muito longe, e parece aqui ter conseguido engrenar agora com campanha positiva 5-4, igualando inclusive o Los Angeles Chargers. O Carolina Panthers conseguiu vencer o Atlanta Falcons por 25-15, pouca coisa para falar desse jogo. Mesmo com a derrota, eu ainda vejo o Mariota, né, o Mariota jogando bem. Eu vejo aqui ainda totais possibilidades do Atlanta Falcons se recuperar, e inclusive com essa vitória, matematicamente o Carolina Panthers ainda pode disputar, ainda pode lutar por alguma coisa. Então foi bem interessante aqui essa vitória. O Cardinals conseguindo vencer o Los Angeles Rams é definitivamente uma coisa assim para o torcedor de Los Angeles aqui entrar em pânico. Tá? Não tem nem mais o que falar acerca de nível de decepção, né? Quando você ganha um Super Bowl e você vem para uma campanha 3-6, é realmente, cara, triste. Agora a gente teve essa lesão aí do Cooper Kupp, que aparentemente vai ficar fora por algum tempo, ainda não se sabe ao certo quanto, mas qualquer ausência dele, que é um dos wide receivers mais incríveis da NFL, talvez o melhor junto ali com o Justin Jefferson e o Tyreek Hill. Sei lá, cara, tem tantos nomes incríveis, né? Mas sem dúvida o Kupp tá entre eles e é um dos nomes mais importantes aqui desse elenco. Então é um prejuízo enorme, principalmente considerando aqui a campanha que já é muito ruim. O Colts agora com o retorno do Matt Ryan, né? E o Saturday aí já com uma vitória em cima do Las Vegas Raiders, que agora, cara, tá assim, assumindo praticamente o posto junto com o Houston Texans de pior time nessa temporada, 25-20. E o jogo foi em casa, tá? Então assim, cara, terrível essa derrota aqui, tá bem complicada a situação dos Raiders. O Pittsburgh Steelers conseguiu vencer, cara. E o New Orleans Saints aqui definitivamente já vai rever essa titularidade do Dalton, porque as coisas não estão funcionando, né? Nem o Alvin Kamara conseguiu produzir, foram 26 jardas apenas nesse jogo. Complicada também a situação do New Orleans Saints, essa divisão maluca. E falando nisso, né, a gente teve essa vitória importantíssima do Brady, do Tampa Bay Buccaneers, jogando na Alemanha. Inclusive, que coisa linda aquele estádio lotado, né? Como os alemães são apaixonados pela NFL, eles que já tiveram a Liga Europeia, né, da NFL, inclusive os times ali da Alemanha, se eu não me engano, era o Galaxy o nome, era bem expressivo, era um time bem forte. E foi muito bonito de ver ali a presença da torcida nesse estádio. O Seattle Seahawks perdeu esse jogo, mas jogou muito bem, especialmente o Geno Smith. Cara, tá jogando demais nessa temporada.
Mas foi importantíssima essa vitória. A gente viu ali o quanto o impacto foi positivo na motivação do time, nas coletivas ali depois do jogo. O Dolphins aqui se reafirmando, cara, com mais uma performance excepcional do Tua Tagovailoa, 3 touchdowns. Cara, impressionante aqui o que esse time de Miami tá produzindo essa temporada. É realmente, assim, cara, uma surpresa muito positiva. Não é uma surpresa, assim, tão inusitada, porque quando a gente viu esses nomes, né, chegando para Miami, e com o Tagovailoa podendo agora se desenvolver melhor, né, já que com uma certa experiência, a gente pode colocar assim, não era tão difícil de imaginar que a receita poderia dar certo, mas eu acho que nem o torcedor mais otimista imaginou que fosse dessa forma como tem acontecido. O Cleveland Browns agora está 3-6, não foi um jogo terrível, tá? Você vê que em algum momento o jogo de trincheiras ali do Cleveland Browns ele estava funcionando, que é uma característica desse time que tem um jogo corrido excepcional, mas não estava conseguindo capitalizar, né? Então não adianta. Embora o jogo de trincheiras, né, ele seja o fundamento, seja a essência do futebol americano, se você não consegue capitalizar, não adianta muita coisa, né? Agora, falando aqui sobre o jogo que encerrou tudo isso, né, que foi esse Washington Commanders acabando com a invencibilidade do Philadelphia Eagles. Que jogo maravilhoso, cara, que jogo bom de ver, com poucos intervalos. Eu odeio esses comerciais que tem, cara, na NFL. Misericórdia. Então, quando você tem campanhas longas e o Washington Commanders dominou o relógio, é maravilhoso, cara. Você fica ali, ó, jogada, 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 corrida, passe. Eles souberam explorar muito bem. O Rivera fez chamadas maravilhosas, soube preparar o time para o desafio que era o Philadelphia Eagles. E aqui, novamente, eu chamo a atenção para o efeito psicológico da coisa, que o Philadelphia Eagles chegou com a pressão de se provar por que eu sou invicto. E o Washington Commanders chegou sem dever nada para ninguém, chegou como zebra. Então isso tira uma pressão também do time, que vai lá só para poder provar o contrário, né? Não, a gente consegue. Vamos vencer esse time. Correram muito bem com a bola, embora não tenha tido aqui nenhum passe, né, para touchdown. O Taylor Heinicke fez um bom jogo, teve erros pontuais, mas fez um bom jogo no geral, e foi o suficiente, tá? Então, assim, muito bom esse jogo, melhor jogo para mim, né? Assim, eu não imaginava definitivamente que esse jogo ia apresentar tanto entretenimento e competitividade como foi, tá? A gente teve o Philadelphia Eagles pontuando 14 pontos no primeiro quarto e depois desapareceu no segundo e no terceiro e depois conseguiu fazer um touchdown ali no último quarto, mas não deu para chegar, não deu para encostar no placar. Tudo bem que teve um erro bizarro de arbitragem ali com aquela face mask, terrível, terrível aquele erro ali. A arbitragem tentou compensar, mas para ser sincero, independente desse erro de arbitragem, eu achei que o Washington Commanders definitivamente fez um jogo muito bom e mereceu a vitória. Não estou aqui passando a mão, tá, no erro da arbitragem. A gente teve aqui o Broncos mais uma vez perdendo com 10 pontos no placar, sendo esses 10 pontos todos anotados no segundo quarto, e o Tennessee Titans com Ryan Tannehill possivelmente aí com uma nova lesão, né? Vamos ver o que vai ter de novidade relacionada a isso. O Derrick Henry correu pouco, para 53 jardas apenas, mas foi o suficiente para essa vitória. Vitória importante que dá folga aí para o Tennessee Titans, que não se vê ameaçado na sua divisão. O Chicago Bears mais uma vez perdeu, cara, e perdeu jogando bem, por falhas muito pequenas, 31-30. Vitória importantíssima para os Lions, que agora estão 3-6, e os Bears 3-7. Novamente o Justin Fields fazendo um excelente jogo, tá? O Cole Kmet também com um excelente jogo. Mas, cara, infelizmente, parece que é uma sina do Chicago Bears perder. Então, mais uma vez perdendo em casa, um jogo que tinha tudo para vencer. Mas, vitória importante aqui dos Lions. Texans e Giants. O Texans que acabou dando muito mais trabalho para os Giants do que se imaginou, tá? E quase conseguiu chegar aqui. 24-16, os Giants estão com campanha 7-2, inacreditavelmente. Que divisão impressionante. Jaguars e Chiefs. Mais um jogo aqui que teve mais tempero do que se imaginou, né? O Chiefs ali no último quarto não conseguiu anotar ponto, e o Jaguars tentando lutar, mas a diferença ali de 2 posses de bola, né, já complicava muito a situação. O Kansas City Chiefs segue absoluto com a campanha semelhante, inclusive, a dos Giants, 7-2. Agora a gente vai falar do jogo mais impressionante, mais bizarro, um dos jogos mais bizarros que eu já assisti, que foi esse Vikings e Bills. O que foi aquele fumble dentro da end zone?
pelo amor de Deus, misericórdia, como fala o Nardini. Cara, eu não acreditei quando eu assisti esse jogo. Não acreditei, definitivamente foi assim, uma das coisas mais bizarras que eu já vi nos últimos anos aí da NFL. O Buffalo Bills perdeu esse jogo. Eu queimei a minha língua quando eu disse, né, que eu tava até com o uniforme dos Vikings no último vídeo, dizendo que a gente olhava para os Vikings e não sabia como eles chegaram até ali. E agora a gente sabe. Embora as outras vitórias tenham sido sobre adversários menos assim expressivos, né, e com o placar bem apertado, não foi diferente aqui, o placar foi apertado também, mas teve muito demérito dos Bills, né? E é a segunda semana consecutiva aqui onde a gente vê o Josh Allen cometendo erros aqui grosseiros, né? Apesar de para mim continuar sendo candidato a MVP, isso aqui é uma coisa que preocupa sim, tá? Então foi field goal no terceiro quarto, field goal no quarto período e erros assim absolutamente impressionantes. Então, uma vitória muito importante para o Vikings, que agora iguala a campanha dos Eagles, que perderam a invencibilidade. Então a gente tem os dois times com 8-1. Que coisa impressionante, a NFL não cansa de nos surpreender. E o que é que a gente tem aqui agora para a semana 11? Começa com esse confronto maravilhoso do Green Bay Packers com o Tennessee Titans. O jogo vai ser em Green Bay, no Lambeau Field. E com essa vitória dos Packers, cara, em cima do Dallas Cowboys, eu acredito aqui que pode ser um novo combustível aqui para esse time, cara. Então, assim, eu vou apostar aqui nos Packers. Eu vou quebrar aqui as bancas de apostas, né? E eu vou apostar na vitória do Green Bay Packers aqui. Eu acho que agora a torcida vem junto, vamos reagir, vamos para cima. E é isso, eu vou dar um palpite aqui que os Packers vão vencer esse jogo. Panthers e Ravens. Não dá para acreditar, sinceramente, que os Ravens vão perder esse jogo em casa. Então, mesmo com essa vitória de Carolina, que pode ser um fator motivacional, eu vou ter que dar o meu palpite aqui para os Ravens. E o Atlanta Falcons jogando em casa contra o Chicago Bears. Eu acredito aqui, cara, que dessa vez, depois de bater na trave 2 vezes, eu acho que agora os Bears vão conseguir vencer esse jogo. E se não vencer, aí já fica bem complicada a situação. Porque aí já passa de uma decepção, né, de quase ter conseguido, para uma coisa do tipo assim, caraca, a gente não vai conseguir mesmo, né? Então, assim, os Bears têm que vencer esse jogo, mesmo sendo em Atlanta, tem que vencer. Browns e Bills, é muito difícil aqui a gente apostar numa vitória do Cleveland Browns, mas depois dessa derrota dos Bills, vai que eles ficaram com o psicológico abalado. Então, você já pensou se o Cleveland Browns consegue vencer os Bills aqui e sepultar essa excelente fama, né, desse elenco maravilhoso, dessa superpotência? Você já pensou se... Cara, já pensou se o Buffalo Bills perde esse jogo? Eu vou votar aqui na vitória dos Bills, não acredito que isso vai acontecer, mas se acontecer, vai ser uma coisa que vai ressignificar toda a temporada dos Bills, definitivamente. Lions e Giants, eu voto aqui na vitória dos Giants, tá? Não acredito que os Lions vão conseguir bater os Giants jogando no MetLife Stadium. Rams e Saints, essa é a oportunidade do Los Angeles Rams reagir e mostrar para sua torcida que ainda há esperança. Aproveitando aqui esse mau momento do New Orleans Saints, que tá todo... Cara, o New Orleans Saints está assim, muito prejudicado, né, essa temporada. Então é difícil até. O torcedor do New Orleans sabe que o time não está jogando com 100% do que pode. Muitas lesões, tá assim, um ambiente muito esquisito em New Orleans, cara. Então, eu acredito aqui que o Los Angeles Rams vai conseguir vencer esse jogo mesmo jogando fora de casa. Jets e Patriots, esse jogo aqui vai ser interessante, hein? No Gillette Stadium. Eu vou votar aqui, cara, na vitória do New York Jets, porque isso vai quebrar um marco histórico de uma tradição de vitórias de New England, né, jogando em casa contra os Jets. Esse jogo aqui vai ser muito interessante, cara. Esse jogo é um jogo que você não pode perder. Muito bacana, tem tudo para ser um jogão. Eagles e Colts. Depois dessa derrota, será que os Colts conseguem com o Saturday, né, e o Matt Ryan voltando, falar assim, não, vocês não são isso tudo não, e vocês vão perder de novo? Eles vão jogar em Indianápolis, hein? Cara, você já pensou se o Colts vence esse jogo? Eu vou votar aqui na vitória dos Eagles, mas seria sensacional aqui se o Indianapolis Colts conseguisse dar a volta por cima numa temporada que vinha muito mal, com uma vitória na sequência em cima do Philadelphia Eagles, que acaba de perder sua invencibilidade. Commanders e Texans jogando em Houston. O meu palpite aqui vai para a vitória dos Commanders, novamente aproveitando a boa fase. Raiders e Broncos, aqui é o duelo assim divisional mais triste, né, que pode acontecer possível, cara. São dois times assim que estão vivendo na Rua da Amargura
E a gente tem aqui o jogo acontecendo em Denver, cara. Diante de tudo que a gente está vendo de Las Vegas, não dá para acreditar que eles vão vencer esse jogo, mesmo com o Denver Broncos jogando na sua pior performance possível. Então eu acredito aqui que os Broncos vão vencer esse jogo. Bengals e Steelers, cara, uma rivalidade aqui, e os Bengals vão jogar de branco novamente, né? Tem toda uma superstição aí relacionada a esse uniforme. O jogo vai acontecer em Pittsburgh depois dessa vitória. E aí, será que o Pittsburgh Steelers consegue vencer essa grande rivalidade? Eu vou votar aqui na vitória dos Bengals, mas seria interessante os Steelers vencendo esse jogo em casa. Cowboys e Vikings. Aqui a gente vai ter um jogo muito importante, porque os Vikings vão poder mostrar que, olha, não é sorte não. Calar a boca de todo mundo de novo, né? Depois de ganhar do Buffalo Bills, você jogando em Minneapolis contra os Cowboys, principalmente dos Cowboys vindo dessa derrota para Green Bay, os Vikings aqui tem tudo para engatar e bola para frente. Garantir aqui uma seed one, né, na playoff picture, né, mudando aí aquilo que antes estava como uma previsão apenas. Os Chiefs vão vencer os Chargers na Califórnia? Eu acho muito provável, tá? Muito provável, porque os Chargers estão assim, como eu já falei no vídeo anterior, numa corda bamba, tá? Uma certa incerteza, né? A gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo com esse time. Eu confio, é claro, no potencial, principalmente quando você tem grandes nomes no elenco e a própria figura do quarterback é excepcional, mas eu acredito aqui que os Chiefs vão conseguir vencer esse jogo. E a gente vai ter, fechando, né, o Monday Night Football com o 49ers e o Cardinals. Aqui o jogo, né, vai ser no estádio do Mexico City, no estádio Azteca. E o 49ers aqui, cara, vem como favorito, é claro, nas bolsas de apostas, mas eu vou dar o meu voto aqui de confiança para essa equipe do Cardinals. Eu acredito que o Kyler Murray, eu acredito que ele consegue resgatar, né, o melhor aqui de Arizona e voltar para essa temporada, para essa segunda metade aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você chegou aqui no final do vídeo, comenta dizendo que você chegou. Acho muito difícil que alguém esteja vendo ainda, mas se você chegou, fala: Felipe, eu assisti o vídeo até o final. Se você fez isso, parabéns, você gosta muito de NFL e você tem muita paciência. Então é isso, meus amigos, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.